Bom, vamos tentar aqui finalizar esse tema bem amplo, né? Web3, falando, né? Então a gente passou aqui pelos anos 90, pelos anos 2000, e aí vamos chegando mais próximo agora da nossa realidade. Para fazer um paralelo e deixar mais claro, assim, né? Simplificar o entendimento de Web3, vamos usar como base, por exemplo, a Netflix, né? A Netflix é um sistema de streamer de vídeo, né, que fornece hoje para a gente, obviamente que ela não começou com esse intuito, mas ela fornece hoje para a gente vídeos em alta definição em qualquer lugar do mundo, com um catálogo longo, extenso e tal, não sei o quê. Então pense a arquitetura do Netflix, né? Como é que você consegue fornecer para pessoas no mundo inteiro vídeos em alta definição, com qualidade e tal, é, sendo que ou você teria duas opções possíveis, né? Analisando de forma técnica. Ou você teria que ter servidores do Netflix alocados no mundo inteiro. Isso custaria milhões, bilhões de dólares de infraestrutura. Você teria que ter formas desses servidores se comunicarem em alta velocidade, então provavelmente algum tipo de cabeamento backbone entre esses servidores para poder atualizar esses filmes em tempo real. Exemplo, vamos lançar a primeira temporada do The Witcher. Teve um pico de acesso absurdo dentro do Netflix. Então, esses conteúdos teriam que ser lançados e distribuídos por esses servidores no mundo inteiro, né, sincronizados, para poder ser liberado de forma simultânea para todo mundo no mundo ao mesmo tempo. Né? E ainda a gente corria o risco severo de ter uma sobrecarga de acessos e não conseguir distribuir para todo mundo, causar lentidão e tal. Então o Netflix, ele quem tem curiosidade aí, acessa depois um cara chamado OpenConnect. Vai lá no Google, digita OpenConnect. O que é o OpenConnect? É um serviço que a Netflix tem, que qualquer pessoa no mundo pode se tornar um servidor Netflix. Tá? Obviamente que para isso você tem toda uma série de requisições técnicas ali, de equipamentos que você precisa ter, e você recebe para isso. Então é muito mais barato para a Netflix te mandar um equipamento e você prover toda a infraestrutura, né, energia e tal, e ela te paga em dólar, via algum método que não precisa toda a burocracia de fazer um trabalho internacional de pagamento, blá blá blá, para fazer o serviço que é o serviço CDN. Né? CDN é justamente você ter múltiplos servidores distribuídos. Né? Você distribui aquele conteúdo em múltiplos servidores no mundo inteiro. Então, esse processo de distribuição, né, esse processo distribuído de informação, ele já é utilizado pelas grandes big techs aí há muitos anos. Né? Hoje em dia, quem desenvolve para a web, sabe o que é uma CDN, né? A gente tem possibilidade de contratar uma CDN na Amazon, na Cloudflare e tal, entre outros serviços aí. Aqui no Brasil, a gente também tinha algumas empresas, até hoje tem algumas empresas que fornecem esse tipo de serviço de CDN, né? E até pouco tempo atrás esse serviço era um serviço muito caro, tá? Porque normalmente esses serviços são cobrados por quantidade de acesso, né? Então, quanto mais acesso você tem, mais caro vai ficando. E por que eu estou fazendo esse paralelo com CDNs, né? Porque justamente quando você tem serviços que têm uma grande massividade de usuários, você precisa fazer esse processo de distribuição em vários computadores, em vários servidores, em vários lugares do mundo, para conseguir manter disponibilidade do serviço. Mas perceba, né, quando nós estamos falando tanto em serviços alocados em servidores, data centers e tal, ou até mesmo num computador pessoal, porque qualquer computador no mundo pode ser um servidor HTTP, né? Isso é um ponto. O que chama atenção nessa história, e não chama atenção de agora, isso já chama atenção de lá desde os anos 80, 70 e tal, e a galera que é mais ligada a esses movimentos mais anárquicos, né? Que não gosta muito de intervenção do Estado, perceba o seguinte: com a popularização da internet, né,
várias coisas que antes eram monopólios estatais passaram a ser comuns públicos. Vou dar um exemplo. Né? O YouTube. O YouTube, qualquer pessoa, qualquer cidadão do mundo inteiro pode ir lá fazer, produzir um vídeo, criar conteúdo, falar o que bem quiser, ir lá e subir um vídeo e disponibilizar esse vídeo para o mundo inteiro poder ver o vídeo. Né? Antigamente, para você poder fazer alguma coisa similar a isso, você tinha que montar um canal de televisão. Canal de televisão, pelo menos aqui no Brasil, é uma concessão estatal. Você tem que participar de um processo, tem que ter canal liberado, e aí você tem que ter muito dinheiro para poder entrar nesse processo. Não é fácil você conseguir ter um canal, principalmente um canal aberto, né? Tem uma série de regras e tal. Então, o Estado, de uma forma geral, o governo, né? Ele sempre tenta pegar serviços que são importantes para a grande massa da população e regulamentar esses serviços e colocar impostos e por aí vai. Né? A internet, até hoje, né, é um grande problema para os legisladores do mundo. Por quê? Porque a internet, na sua essência, ela não provém nada, e aí criaram uma série de mecanismos para dificultar o acesso à internet. Né? No começo você precisava de ter uma linha de telefone que era super cara, depois você precisava ter provedores de internet, né? Tinha essas porcaria ali nos anos 2000 que você tinha que assinar um provedor de internet para poder acessar e tal. Mas a internet, na sua essência, ela foi criada para ser muito livre. Então, você conseguia contornar, ter serviços gratuitos. E aí depois, com o surgimento das bandas largas, começou um movimento e você consegue acessar a internet via rádio, você consegue acessar via cabo, via satélite. Um amigo seu pode alugar, contratar a internet e dividir com você. Então, assim, a essência da internet ela foi montada para ser um negócio muito compartilhável, distribuído, né? Você pode abrir uma rede Wi-Fi em qualquer lugar e liberar acesso à internet a qualquer pessoa e tal. Então, não fazia muito sentido, e até hoje para mim não faz muito sentido, você ter custos elevados e travas para acesso à internet. Principalmente que, no meu ponto de vista, a internet está se tornando um serviço de bem comum, igual água, energia, né? A população não consegue viver mais sem internet. E aí o governo fica assim, caralho, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Eu não consigo controlar essa porra. Então, a gente vai ter que controlar o quê? As empresas que prestam serviços para essa internet. E aí perceba, os maiores serviços que a gente utiliza hoje no Brasil, né, WhatsApp, Facebook, Twitter e tal, são empresas americanas na sua grande maioria e uma outra que está espalhada por aí. Então o governo brasileiro, por exemplo, ele fica exigindo que essas empresas tenham sede no Brasil, né, para poder processar, para poder fazer isso, para poder fazer aquilo, e ter intervenção, o dedinho ali do Estado. Chega ao cúmulo do absurdo, né, que o ministro do Supremo pode chegar lá para uma empresa dessas e falar, eu quero que bloqueie a conta de fulano de tal, né, porque ele falou uma coisa que eu não gostei, enfim. Você tem uma série de coisas possíveis, cabíveis de serem feitas quando esses serviços são providos e armazenados dentro de aplicações regionais. Uma outra coisa que o Brasil tem feito recentemente, né, é super taxar serviços de cloud server estrangeiros que não têm sede no Brasil. Então, por exemplo, minha contadora veio me falar que eu teria que pagar 40% a mais de imposto se eu contratasse o serviço de data center e cloud server fora do Brasil. Então, se eu contratar um data center no Brasil que me emite nota, que tem uma sede no Brasil, que o governo possa controlar, eu pago 40% a menos. Entendeu? Até onde chega o nível do Estado querendo fazer algum tipo de controle. Então, nos anos 80, ali, anos 90, a gente viu um movimento ganhando força e tração, movimento cyberpunk. Isso incentivou diretamente soluções de segurança e anonimato. Por exemplo, o TOR, que é um serviço de VPN muito utilizado,
né, mais utilizado aí para a galera da Deep Web, né? Aí começaram a surgir esses termos de Deep Web e tal. E nesse movimento, né, de tirar os estados, os países, de tentar fazer um controle da internet, foram surgindo vários serviços, e um desses serviços, que no meu ponto de vista é o cara mais importante dos últimos tempos e, consequentemente, o mais perigoso para os países, que são as criptomoedas. E eu vou explicar por que no meu ponto de vista. O paper do Satoshi Nakamoto, que lá o famigerado, né, criador do Bitcoin, né, o criador do Bitcoin que até hoje, pasmem, né, nenhum governo do mundo sabe quem é o tal do Satoshi Nakamoto, mesmo que vários países já tentaram achar esse cara. Ninguém sabe se ele está vivo ou está morto, ou pode ser até que algum governo achou quem é esse cara e matou ele, não sei, né? Porque, olha, perceba o nível da importância desse cara para a humanidade, no meu ponto de vista, obviamente, né? O governo ele tenta controlar tudo, né? Mas qual é a coisa mais importante que o governo controla hoje para a humanidade, né? Você que é um cidadão, para você qual é a coisa mais importante que o governo controla que faz um controle massivo da população? Eu vou falar para vocês, no meu ponto de vista, é o dinheiro, né? Quem emite o dinheiro é o Estado, né? As moedas fiat. Cada país tem a sua própria moeda. Ter a sua própria moeda um símbolo de soberania, né? Países que usam moedas de outros países não são 100% soberanos, porque de certa forma eles dependem do país de origem ali que emite a moeda. Então os países emitem essas moedas, ele pode imprimir quanto ele quiser, na prática é isso, né? E o Estado que acaba criando as inflações, porque ele que injeta liquidez na economia, né? Ele que injeta mais moeda na economia. E aí, quando o país precisa controlar as pessoas, né, evitar evasões e por aí vai, é só você cortar o cordão umbilical ali e deixar esse dinheiro não circular muito. E aí, hoje, para você mexer com dinheiro, né, antigamente, né, na época da minha avó e tal, se guardava dinheiro embaixo do colchão, essas coisas, né? Hoje é muito mais simples do governo controlar a população, né? Porque você tem um grupo de bancos que tem posse da maior quantidade de moeda em circulação. Esses bancos também passam por uma série de regulamentações e concessões estatais. Aqui no Brasil, esses bancos são quem manda no Brasil praticamente, porque se você for olhar na lista da Forbes, são as pessoas mais ricas do Brasil, né? E um outro ponto jurídico, né, mais específico com relação ao dinheiro é que quando você deposita o dinheiro no banco, a posse do dinheiro, a propriedade do dinheiro é do banco, não é sua mais. E o banco gera uma ordem como uma espécie de uma dívida que o banco tem com você. Ele pode executar ou não à medida com que ele achar necessário fazê-lo. Então o banco ele tem poder de falar bem assim, não vou deixar você sacar seu dinheiro. Ponto. E o governo pode chegar para os bancos e falar, ó, proíbe todo mundo de sacar o dinheiro. A gente já viu isso, né? No governo Collor, se não me engano. Não lembro direito. Eu até escrevi um artigo sobre CBDCs e lá no andreferreira.com.br. Então perceba, o nosso dinheiro não é nosso. O dinheiro que está no banco não é nosso. A gente tem a ilusão que aquele dinheiro que está lá no banco, na hora que a gente precisar, vai ser devolvido para a gente. Mas o banco ele tem autoridade para poder definir quanto você pode sacar, se você vai sacar, se você pode fazer transferência, se não pode. E ele cobra tudo que você faz de movimentação ali. E aí o Bitcoin, a proposta originária do Bitcoin, quem tiver curiosidade de ler o paper originário ali do Satoshi Nakamoto, vai ver que o conceito básico do Bitcoin é o quê? É justamente criar uma moeda
que seja possível ser transferida de pessoa para pessoa, sem intervenção de nenhuma instituição, né, de forma independente, através de uma rede descentralizada. E nenhum governo, nenhuma entidade, nenhuma empresa tenha controle sobre essa rede. Então, essa ideia de uma moeda digital descentralizada, ela não nasceu com o Bitcoin propriamente dito. Você tem papers aí e documentos dos anos 80, dos anos 70 aí falando sobre moedas digitais. Mas o Bitcoin foi o primeiro que conseguiu implementar 100% da tecnologia funcional de uma moeda peer-to-peer que seja utilizável, de fato, na prática, né? É mais ou menos assim, o Tim Berners-Lee foi o primeiro cara que criou o conceito de internet, de web, não, mas ele foi o primeiro que conseguiu implementar de forma funcional uma comunicação de ponta a ponta HTTP. Então ele é o pai da internet. O Satoshi Nakamoto foi o primeiro, e aí tem várias especulações com relação ao Satoshi ser uma pessoa ou ser um grupo, né? Eu particularmente acho, honestamente, que é um grupo de pessoas, porque é um código muito complexo e precisaria de uma série de pessoas com conhecimentos diversos de criptografia, matemática, comunicação soft, por aí vai, para poder criar aquele sistema. E esses caras, né, o Satoshi, conseguiram implementar efetivamente um sistema, o primeiro sistema do mundo de criptomoeda. Com isso, né, em 2014, a gente tem um cara chamado Vitalik Buterin, que criou a plataforma do Ethereum. Quando a proposta do Ethereum surgiu, né, ela era muito diferente de forma conceitual ao Bitcoin, porque na prática, quando você vai ver o paper lá do Vitalik, você vai ver que o conceito originário do Ethereum não é ser uma moeda, né? O Ether, que é a moeda da rede Ethereum, ela é simplesmente uma forma de você conseguir pagar por um processamento que está sendo feito de forma descentralizada. Então, na essência do Ethereum, ele pegou aquele conceito de blockchain criado pelo Bitcoin e falou o seguinte: se a gente pegar essa blockchain que foi criada para armazenar dados e nós armazenássemos programas dentro dessa blockchain e dessemos a possibilidade de forma descentralizada e anônima, qualquer pessoa poder processar informações desse pequeno programinha que está ali dentro da blockchain. E a gente remunera esse cara usando os Ethers, que são a moeda da rede. Então, assim surgiu o Ethereum como um ecossistema. Então, desde a sua base fundamental, já existia a ideia de ter uma linguagem para criar contratos inteligentes. Esse termo, inclusive, está lá no paper, né? Contratos inteligentes. O Solidity é essa linguagem que cria esses contratos, esses pequenos programinhas, que são anexados à blockchain, são consolidados dentro da blockchain, e qualquer minerador do mundo pode executar essa tarefa de forma descentralizada. Primeiro que você tem dados consolidados que são imutáveis. Então, se você precisa armazenar uma informação que nunca mais vai ser destruída, você vai utilizar a blockchain para isso, né? Eu lembro até hoje do caso do Wikileaks, por exemplo, que era um site, eu acho que até hoje existe, né? Que soltava dados, informações importantes, secretas. E teve um caso emblemático que houve uma perseguição enorme dos Estados Unidos contra o cara que criou o Wikileaks pelo vazamento de um helicóptero Apache que matou uma série de civis no Afeganistão. Se não me engano, essa é a história. E aí os caras perseguiram o cara por crime de guerra. O criador do Wikileaks foi para a Suíça, né? Mesmo o cara tendo recebido essas informações de forma anônima e ter postado, ele sofreu uma perseguição enorme dos governos.
Então os governos eles fazem as merdas deles e eles não querem que ninguém saiba, né? E para isso existe perseguição política, existe perseguição financeira né, juízes irem lá e pegarem todo o dinheiro que está na conta do cara, bloquear bens. Existem tantas formas de você se fuder, né, com controle estatal que até quando você começa a pensar, né, de forma mais lógica, você começa a ver que todo esse movimento cyberpunk faz total sentido, né? Porque ou você vai viver seguindo a cartilha do Estado, seguindo todas as, né, tudo que o Estado acha que da forma como você tem que ser, né? E saiba que eu vou até fazer no futuro um vídeo falando quando que eu parei de confiar na justiça, né? A justiça para mim não é tão justa assim. Mas, enfim, vai ser um tema para outro vídeo. Então, esses movimentos cyberpunks eles começam a descentralizar serviços importantes para a população. E o Bitcoin nasce com esse propósito de descentralizar a moeda, né? E quando você entende que moeda fiduciária, ou Bitcoin, ou qualquer criptoativo, na prática, ela é o reflexo do valor que as pessoas dão para elas. Assim, quando você começa a entender que, por exemplo, o real brasileiro ele só tem valor porque as pessoas usam para fazer trocas. Se ninguém usar mais o real no mundo, o valor dele vai ser zero. Por que o Bitcoin tem valor? Porque as pessoas começaram a utilizar. E quanto mais é difundido no mundo, mais valor ele tem. E mais valor ele vai ter. E eu sinto que a gente está ainda num processo bem inicial dessa adoção, né? Se você começa a ver as movimentações financeiras que existem em cripto, você vai ver que é uma parcela insignificante do mercado financeiro mundial, né? São valores irrisórios, pequenos ali que estão sendo tramitados. Mas, e aí? E o que é essa tal da Web3? O que tem a ver tudo isso que eu falei até agora? Esse movimento Web3, que está sendo muito difundido, está se falando de metaverso e tal, é o processo evolucionário da internet, que todo mundo entende, né, de descentralizar a internet como um todo. Hoje, a gente tem um problema muito sério que, por exemplo, o meu site, andreferreira.com.br, eu pago para a DigitalOcean, que é uma empresa de data center, que está nos Estados Unidos, para ela me fornecer uma máquina virtual para mim conseguir armazenar o meu servidor e esse site ficar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se alguém do governo americano ou do governo brasileiro não gostar do meu conteúdo ou do que eu estou falando aqui, um juiz aqui do Brasil pode mandar um ofício ou usar diplomacia para mandar a DigitalOcean derrubar o meu site. Ou pior, como eu tenho um site que é .com.br, quem faz quem é o gestor do domínio .com.br aqui no Brasil se chama NICBR. O NICBR é uma empresa, né, brasileira e se um juiz mandar um ofício lá para o NICBR, o que ele tem que fazer? Ele tem que tirar do ar. Ele tem a obrigação de cumprir uma sentença judicial, né? Isso aqui, eu estou falando assim, em qualquer lugar do mundo. Lá nos Estados Unidos não é diferente, né? Se a justiça americana mandar a DigitalOcean derrubar meu site, vai ter que fazer isso e tal. Então a Web3, ela nasce nesse conceito aí de descentralização. Imagina a gente poder ter serviços que a gente vai contratar e vai pagar com criptomoeda de forma anônima, aonde a gente vai subir o nosso site, ou a nossa aplicação, ou o que quer que seja. A gente não sabe aonde que isso está armazenado, porque a blockchain e as tecnologias que foram criadas em cima disso vão abstrair aonde que está essa informação, em qual país ou qual máquina está servindo essa informação. E já existem projetos nesse sentido para armazenamento de arquivos de forma descentralizada,
igual o IPFS faz isso. Você sobe uma imagem, um arquivo qualquer que você quiser, e ninguém pode mais apagar aquela informação, porque essa informação ela é picotada em milhões de partes espalhadas em computadores no mundo inteiro, né? E isso vai acontecer com sites, isso vai acontecer com vídeos, isso vai acontecer com diversos outros serviços na internet. Pode não ser agora, pode demorar 10, 20 anos, mas vai chegar um momento que o próximo passo evolucionário da internet é nós termos serviços descentralizados de domínio, de sites, de hospedagem, cloud service e por aí vai. Isso é o que popularmente esse nome marqueteiro chamado Web 3.0. E aí a gente vai chegar ao ponto que eu acho mais importante dessa história. Falando de serviços Web 3, qual vocês acham que vai ser a moeda para você pagar por esse serviço Web 3? Seja bem honesto. Se nós estamos falando de serviços descentralizados para poder tirar do Estado o poder de tirar o acesso dessas informações, né, não vai ser com moeda fiduciária que nós vamos pagar por esses serviços. Jamais. Jamais. É contrassenso isso aí. Né? Então, as criptomoedas elas vão ser as moedas para esses tipos de serviços no futuro. Então, vamos fazer um raciocínio a longo prazo. Aí. Vamos dizer que em 2030, 2040, né, nós vamos acessar, nós, como programadores, nós vamos fazer um site, ponto alguma coisa, talvez esse ponto .com vai mudar no futuro como padrão, né, o ponto .com.br, ele não vai ser mais um padrão de mercado, acredito eu. A gente vai ter um ponto alguma coisa, ou talvez não vai ter ponto nada. E não vai ser mais um órgão ou uma entidade estatal que vai controlar esses domínios, que hoje são empresas estatais ou entidades, autarquias e tal, que controlam esses domínios e esses IPs, né? E que, de forma distribuída, nós vamos poder contratar esse domínio, nós vamos contratar esse DNS, nós vamos contratar esse armazenamento, ou até mesmo máquinas virtuais, pequenas máquinas virtuais para processamentos individuais, ou colocar aplicações inteiras dentro de uma blockchain com custos menores e tal. E nenhum governo do mundo, nenhuma ação judicial no mundo vai conseguir tirar isso do ar. E a gente vai pagar esse serviço, obviamente, com cripto. Não vai pagar com moeda fiat, não faz sentido nenhum. E para isso, obviamente, que precisa de uma série de questões, né? Privacidade e tal. E é aonde eu acho que entra o tal do metaverso. As big techs, né? Facebook, Google, Microsoft e tal, eles já entenderam esse movimento. Esse movimento de descentralização. O Elon Musk mesmo é um cara que já viu isso. Já captou essa mensagem há algum tempo. E ele vem brincando bastante com essa questão de compra Bitcoin, vende Bitcoin, aceita Bitcoin, não aceita Bitcoin. Ele ainda está no linear ali, né? Como o Elon Musk tem uma empresa que é a SpaceX para lançamento de foguetes e tal, ele ainda tem uma necessidade de ter uma diplomacia com o governo americano, né? Ele precisa dos incentivos que a NASA do serviço que ele presta para a NASA, dos incentivos de fabricação de carros que ele tem para a Tesla. Então ele fica num linear ali de briga não briga com o governo. Briga não briga. O Biden é um cara que não é muito favorável a criptoativos. O próprio governo americano, eles estão assim regulamentando, deixa os brancos aceitarem, não sei o quê, mas ainda quer ter um certo tipo de controle. Né? Lá nos Estados Unidos já está um pouco mais difundida essa cultura. Você já tem bancos 24 horas de ATMs, né? Para você poder sacar bitcoins em dólar e tal. Mas ainda quando você vê grandes celebridades, grandes pessoas, grandes influenciadores falando de cripto,
você sente ainda que os governos eles têm eles têm um certo problema, né, com isso. Quanto mais a criptomoeda ela é difundida, mais problema acaba gerando, né? Os governos aqui, você vê, o governo brasileiro mesmo está tentando criar leis de regulamentação estatais e tal. Eu criei. E esse projeto de lei de regulamentação das criptomoedas no Brasil é uma piada assim, enorme, enorme, enorme. Eu fiz um post falando sobre a minha opinião da PL, né, da proposta de lei, e eu até passei para os meus advogados darem uma revisão. Aí eles olharam e falaram assim, porra, até que tem uns pensamentos aqui que eu não tinha pensado, né? Porque lá no projeto fala que esse projeto não cabe a moedas internacionais, né? Moedas estrangeiras. E, pô, o Bitcoin é moeda de El Salvador, então é uma moeda estrangeira, né? Então, assim, os governos, as receitas federais, elas estão perdidaça com relação ao criptoativo. Eles não sabem como enquadra aquilo de jeito nenhum, entendeu? Aí se não sabe como é que enquadra a cripto em si, né? Como é que enquadra o que é a mineração e por aí vai? Como é que enquadra softwares descentralizados, né? E aí, como é que você faz para obedecer o código de defesa do consumidor para serviços descentralizados? Irmão, eu vou ser muito claro para todo mundo que estiver vendo esse vídeo e pensa que existe alguma forma de regulamentar esses tipos de atividade. Vai chegar ao ponto, pode não ser agora, provavelmente não vai ser nos próximos 5, 10 anos, mas vai chegar ao ponto, vai chegar o momento em que o governo não vai poder fazer nada. Nem com as criptomoedas, nem com os serviços derivados de Web3. Simplesmente porque você não vai saber nem quem você vai processar. Esses serviços Web3 normalmente são criados por código aberto, em equipes com milhares de pessoas, não tem CNPJ em nenhum lugar do mundo, não existe uma forma de você identificar as pessoas, não existe uma forma de você tirar o serviço desses caras do ar, porque são full nodes espalhados pelo mundo inteiro, milhares e milhares de full nodes, ou são full nodes injetados dentro de blockchains que tem bilhões de pessoas transitando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sabe quando algum governo vai ter capacidade operacional para conseguir identificar esses tipos de serviços ou até mesmo, quem sabe, algum dia tirar do ar alguma coisa dessas? Provavelmente nunca. Sabe por quê? Porque enquanto no governo você tem meia dúzia de cabeças pensantes que sabem como é que isso funciona na prática, efetivamente entende o que é uma blockchain e tal, você vai ter na outra ponta milhões de desenvolvedores altamente capacitados criando dispositivos para contornar qualquer tipo de regulamentação estatal de qualquer país que venha acontecer. Então a probabilidade matemática do governo conseguir se sobrepor à tecnologia é zero. O Estado pode tentar fazer o que quiser, a justiça pode tentar criar o processo que for, entendeu? Prender quem é que seja. O movimento não vai parar, vai continuar sendo assim. E é impossível qualquer entidade, qualquer país, tentar parar esse movimento. E aí, com essa popularização desse termo Web3, eu fico assim, caralho, tá passando por debaixo do nariz dos caras e ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. E de fato é uma coisa muito técnica, específica e tal, né? E os governos estão olhando de camarote essa brincadeira acontecendo e eles não têm a capacidade e a possibilidade de fazer nada. Nada. Vai tentar, vai chorar, vai criar lei, vai criar processo, vai dar multa e tal, não vai resolver de nada. Eu chego eu gosto de falar uma frase bacana, assim, né? Que é, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Não tem o que fazer, honestamente falando. E, né, podem considerar ou não a minha experiência na área de programação relevante para estar dando esse tipo de comentário ou não. Mas eu estou falando fundamentado,
feedback de uma pessoa que entende a fundo como funciona uma blockchain, como é que funciona o mercado cripto, né? Da parte técnica. E até mesmo para mim, que tenho anos e anos de experiência, e já codei várias coisas dentro do ecossistema, é muito difícil de entender. Imagina para os programadores do governo, que não tem por que querer aprender a fundo sobre isso, né? Imagina o nível da dificuldade que deve estar sendo para os analistas da Receita Federal entender como é que funciona esse ecossistema que muda 24 horas por dia para tentar determinar algum tipo de regulamentação para esse mercado. Então, quando a gente pensa na expansão da web de forma descentralizada, imagina todo o serviço que você usa hoje, uma rede social descentralizada, que nenhum juiz, nenhum desembargador, nenhum ministro do Supremo pode chegar lá e mandar cancelar a conta de ninguém. Não pode mandar pagar um post de fulano ou beltrano. E eu vou ser muito sincero, isso está muito próximo. Para mim, honestamente, quando eu via o Elon Musk querendo comprar o Twitter e tal, sabendo da proximidade, vendo a proximidade que ele tem com criptativos, eu tendo a acreditar que essa compra ela vai muito nesse sentido. De pegar o Twitter, que já é uma puta ferramenta de comunicação usada no mundo inteiro, e descentralizar ela. Você imagina que louco. Ninguém no mundo vai poder apagar um tweet. Ninguém no mundo vai poder ir lá e bater na porta dos caras e falar, irmão, eu quero que você bloqueie a conta do Donald Trump. Ou de qualquer outro político, ou de qualquer outra pessoa no mundo. Nenhum ministro do Supremo vai poder emitir uma ordem de apagar fake news. Não vai existir isso, cara. Porque simplesmente não vai existir pessoa na Terra com capacidade técnica para poder ir lá e apagar aquela informação. Ponto. Porque vai estar descentralizado. Não vai fazer parte mais de um servidor único no mundo, não vai participar, não vai ser mais propriedade de uma instituição específica. Esses mecanismos eles foram criados durante décadas para serem dessa forma, né? Passou pelo código livre, depois processos distribuídos, né? Descentralização, blockchain, até chegar nesse momento. Olha só que bonito esse negócio, né? Foram décadas e décadas e décadas, milhares de programadores no mundo inteiro, super inteligentes, capacitados para criar todo esse ecossistema de tecnologia para a gente chegar agora, nesse momento. E o metaverso, né, que é o termo aí bonitinho que o Facebook criou, é o que se pensa ser o ambiente virtual do futuro para a aplicabilidade de todos esses serviços Web3. Se isso vai ser de forma virtual, com óculos ou não, para mim não importa. Mas eu acho que o metaverso, se eu fosse caracterizar, né, botar uma especificidade mais sólida com relação a esse termo, seria esse grupo de serviços e produtos que vão ser derivados dessas tecnologias de descentralização, que vão ser 100% autônomos e independentes de governos e não vão sofrer interferências estatais de nenhuma forma. Isso, para mim, vai ser o metaverso. A interface pelo qual nós vamos utilizar essas ferramentas aí é muito questionável. Mas é isso, eu acho que eu consegui fazer um resumo, até essa última parte ficou bem grande, né? Eu vou parar por aqui. Mais para frente eu vou falar mais sobre metaverso, sobre retargeting, vou fazer alguns vídeos específicos de retargeting. Retargeting, eu trabalhei com retargeting há muitos anos, né? Os últimos 5, 6 anos aí fui trabalhando com retargeting, e eu hoje estou entrando no mundo de Web3. E depois eu vou falar também sobre o projeto que eu estou fazendo agora de reatividade para a web, tá? Que também entra nesse contexto todo que eu estou falando. Então, assim,
pense, quando eu paro para fazer um projeto, né, ele tem um contexto histórico, um contexto de andamento que eu tenho visto durante muitos e muitos anos, né? Para mim chegar à conclusão de falar assim, cara, eu acho que isso aqui vai evoluir para esse lado aqui. Tem uma certa fundamentação no porquê que eu estou fazendo as coisas e tal. Normalmente é até engraçado que eu falo para alguns amigos meus assim, eu consigo ver uns 5 10 anos para frente de algumas coisas, né? Quando o Flash estava para morrer, eu falava para os amigos, o Flash vai morrer. Esse cara, não, ainda tem muito tempo de vida. Não. Então, assim, essa é a minha previsão. Podem me cobrar lá no futuro, daqui a 10 anos, se alguém estiver assistindo esse vídeo, vocês vão ver o que eu estou falando aqui agora. Se de fato se concretizou, provavelmente também vou ver isso daí acontecendo. Estou fazendo parte dessa construção, de certa forma, né? Tentando. Enfim, não vou prolongar demais esse vídeo, não, galera. Se você gostou do conteúdo, se inscreve aí no canal. Cara, passa pros seus amigos aí. Eu acho que mais importante, eu não vou ficar pedindo sininho, blá, 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 aquele monte de negócio. Eu acho assim, se você gostou do conteúdo, cara, passa para outras pessoas que você acha que seja interessante ver esse conteúdo. Acho que é isso, tá? E aí é isso. Comenta aí. Se tiver qualquer dúvida, a gente vai respondendo na medida do possível. E até o próximo capítulo aí dessa novela. Valeu, galera. Até mais. Fui.